Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Tractibel Energia, do Sebrae e do Cicobi Santa Catarina. O destaque no programa de hoje é o Gente que Inova, um evento do Movimento Catarinense pela Inovação. Nós realizamos em conjunto, o governo, a Assembleia, a Recepet, entidades ligadas à inovação, realizamos no dia de hoje um evento aqui, que tem como um dos palestrantes o professor Piquet, que tem grande expertise na área, foi um dos desenvolvedores e percursores desse programa na região da Catalunha, mais especialmente em Barcelona, na Espanha, que é um case de sucesso da qual nós temos buscado informações, temos prestado assessoria, para os comitês gestores desse centro de inovação. E como os centros de inovação já estão virando realidade em termos de construção física, estão prontos daqui a alguns meses para serem inaugurados, alguns deles, nós temos que agora se preocupar com a questão da gestão, com a transparência, com o modelo de gestão, e que nada melhor do que buscar com quem já fez certo, com resultado positivo, e a gente implementar da mesma forma aqui. Por isso a vinda do professor Piquet mais uma vez para Santa Catarina, sensibilizando e buscando nesse intercâmbio de conhecimento o modelo que nós vamos de fato implementar aqui. O evento Gente que Inova foi realizado no auditório deputada Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para apresentar as iniciativas desenvolvidas no Estado na área da ciência, tecnologia e inovação. A inovação é a invenção que rende dinheiro, que rende trabalhos, que você transforma isso num produto comercial aceito por parte da população. Tem muitas invenções que nunca chegarão ao mercado. Então, o básico da diferença é essa. Para haver inovação, precisa haver mercado, precisa alguém ganhar dinheiro com isso. A única forma que as indústrias identificaram para poder se manter competitiva no mercado internacional é através da inovação. É o único jeito que se tem hoje de agregar valor aos processos, aos produtos, à gestão de pessoas, tudo. Então, o Udo nos convidou para fazer parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e um dos assuntos em pauta é justamente desenvolver a inovação dentro do município também. Então, a Joinville foi um dos primeiros municípios a criar a Lei da Inovação. Essa Lei da Inovação ela estabeleceu o CONCIT, que é o Conselho Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação. Esse CONCIT, portanto, ele é legítimo e ele reúne a tríplice hélice. Lá estão as entidades de ensino, o poder público e a iniciativa privada. As pessoas entendem ainda que inovação significa fazer uma nova tecnologia, fazer um novo produto de informática, algo nesse sentido. Inovar é muito mais do que isso. Inovar é você construir um novo processo produtivo, é você fazer algo de forma nova, de forma diferente e melhor. É você muitas vezes pegar um processo manual que é feito de uma forma e melhorar aquele próprio processo manual para que ele dê um resultado em menos tempo, com mais eficiência, com mais qualidade. Não necessariamente inovar significa só tecnologia. A inovação, então, exatamente na linha que você coloca, ela tem muita ligação com criatividade. E criatividade não está ligada a grandes empresas, não está ligada a grandes cérebros. Você tem que ser criativo. Que, aliás, eu diria, o brasileiro em geral é muito criativo. Você pode verificar as inúmeras saídas que nós encontramos no nosso dia a dia para os nossos problemas. Às vezes coisas fantásticas, pequeniníssimas, como você diz, que são realmente as soluções para os nossos grandes problemas. Portanto, de fato, concordo plenamente que não necessariamente a inovação tem que ser resultado de algo complexo. O evento reuniu representantes dos 3 setores da chamada Tríplice Hélice: academia, indústria e poder público. O conceito de tríplice hélice, o que é? Ao invés de eu ter uma gestão pautada só pelo governo, eu promovo governo,
a academia, todas as universidades, quem produz o conhecimento e os empresários, que são quem produzem efetivamente. Então a tríplice hélice, alguns até falam de 4 hélices, e é uma discussão que aí rende muito. Mas se são 3, são 4, são 5, o que importa na verdade é que a gente esteja interligado e que a sociedade esteja dentro de suas representatividades, trabalhando de maneira coordenada e com um objetivo único, que é fazer o Estado se desenvolver e que a sociedade perceba isso. Cuando Henry Hetzkovitz creó la triple hélice, justamente la crea para poner una contrarréplica entre modelos totalmente liberales de dejar que la sociedad y el mercado resuelva o que el Estado lo haga todo. Ahí tenemos un proceso de conexión entre lo mejor del mundo público y lo mejor del mundo privado. Pero además incorpora un nuevo elemento, que es el elemento de la universidad. La universidad como agente que hace educación, hace investigación y hace transferencia tecnológica para el tejido empresarial. ¿Por qué es importante el Estado? ¿Por qué es importante la administración? Porque tiene que actuar cuando el mercado no funciona. Cuando nosotros estamos creando una cultura de innovación, cuando nosotros estamos potenciando los emprendedores, cuando nosotros estamos potenciando que haya una ciencia de base, es necesario que la administración pública apueste porque el mercado aún no lo ve. El mercado aún no está preparado, la industria, las empresas no están preparadas y tiene que hacer una política pública de innovación. Esa política tiene que ser claramente orientada a que grandes empresas innoven, a que pequeñas y medianas empresas innoven y a que hayan nuevas empresas como tal. Pero eso es posible cuando hay una administración pública, un gobierno del Estado, como el Estado de Santa Catarina, que claramente apuesta por la innovación como un eje crítico e clave para a competitividade do país. O espanhol José Miguel Piqué foi uma das atrações do evento. Piqué é presidente da Rede de Parques Científicos e Tecnológicos da Catalunha e, para ele, os centros tecnológicos devem ser pontos de conexão com o mundo, ou seja, exportadores de inovação. El proyecto de redes de centros de innovación es un proyecto brillante. Es un proyecto que entiende que es todo el Estado que tiene que innovar, no solo Florianópolis, y de hecho Florianópolis es una ciudad fantástica y de hecho es el referente de innovación, pero es importante que todo el Estado actúe en la lógica de la innovación. En ese sentido, es muy interesante ver que esos 13 centros, ese plan de 13 centros de innovación están en todo el territorio, hasta Chapecó o en Blumenau. Es decir, los diferentes centros de innovación van a ser faros de innovación para sus territorios, faros que iluminen a las empresas y que iluminen a las personas, porque al fin y al cabo la innovación va a ser posible porque tengamos talento emprendedor, talento innovador. Si tenemos innovación y tenemos internacionalización, es crítico que haya talento y haya tecnología. Talento y tecnología en un territorio va a permitir que cada zona de este Estado, el Estado de Santa Catarina, pueda realmente desarrollar innovación en todas las empresas del territorio. Los centros de innovación, a mi entender, van a cumplir un papel determinante en la transformación de Santa Catarina como Estado innovador, como Estado empreendedor. Eles têm que ser, na verdade, grandes centros de fomento de inovação. Eles têm que formar a mente inovadora no nosso Estado. E é por isso que Santa Catarina é diferente, por isso essa frente parlamentar é importante, é com base nisso que nós estamos fazendo esse encontro, para criar realmente esse conceito, botar isso na cabeça das pessoas, de que quando a gente gasta R$1 em inovação, a gente não está gastando R$1 a menos em pavimentação ou R$1 a menos em saúde e educação. Na verdade, a gente está investindo R$1 que vai gerar mais 1, mais 2, mais 3, que lá na frente vai ter mais recurso para investir em saúde, em educação, em geração de renda. Quando você investe em inovação, você investe em coisas que vão gerar renda no futuro para o Estado e que vão melhorar a vida dos catarinenses e melhorar a questão do atendimento na saúde, na educação, na infraestrutura, que também é muito importante. Responsável pela infraestrutura de implantação e a governança dos centros de inovação, a RECEPET, Rede Catarinense de Inovação, reúne as entidades que formam a Tríplice Hélice para alinhar as ações de governo com os interesses do setor da inovação. Bom, a Rede Catarinense de Inovação era uma rede que inicialmente foi criada para agregar as incubadoras e parques tecnológicos do Estado.
Como é um mundo muito isolado, nós imaginamos que se a gente trouxesse para essa rede a tríplice hélice, todas as instituições empresariais, todas as universidades, todas essas parques e incubadoras, e fizéssemos todos cooperarem em rede, nós vamos ter um grande avanço. A ideia é pegar o modelo que a gente desenvolveu na CAT, estadualizar esse modelo e formar a maior rede de inovação do Brasil. Isso é um modelo, não é novo, a gente já vê isso acontecendo na Europa, a Espanha, Barcelona, onde a gente viu toda a Catalunha unida, funcionando em rede. Se isso funciona em tudo, aqui vai funcionar também. Então eu acredito muito que a cooperação entre os elos dessa cadeia produtiva de Santa Catarina vai ajudar a dar um salto muito grande na inovação. O evento eu vejo que é uma iniciativa assim, muito boa, porque você está conseguindo conectar diferentes públicos, mas que tem um interesse común, que é a inovação. La innovación es el mecanismo por el cual tenemos la capacidad de transformar lo existente para hacerlo mejor. ¿Y hacerlo mejor qué significa? Innovar en las cosas que necesitamos, en los retos que tiene la sociedad, en los retos que tienen las empresas, en los retos que tiene el medio ambiente. Por tanto, innovación es aplicación. Innovación no es investigación. Innovación es una investigación aplicada. Innovación es la posibilidad de transformar los retos, las oportunidades que vemos con el objeto de crear lugares de trabajo, con el objeto de crear empresas internacionales que compiten e que vendem seus produtos no mundo. Como a gente tem constante mudança, tem muita informação nova surgindo a todo momento, você precisa fazer algo diferente, né? Por exemplo, e não necessariamente tem que ser uma inovação radical, algo super complexo, de alta tecnologia. Pode ser alguma coisa simples, né? Então, por exemplo, você pode pensar em desde soluções como, no caso, de um pequeno empreendedor que tem uma grande quantidade de resíduo. Falei, poxa, eu não sei o que fazer com casca de banana. O que eu faço com aquilo lá? Ele pode também pensar em fórmulas alternativas e destinar aquilo, seja para retirar uma molécula ali, uma pectina que tem na casca de banana para produzir, seja um repelente, alguma coisa para cosmético, transformar aquilo em farinha para fazer pão. Então você tem alternativas mais simples ou você tem inovações mais radicais, como o desenvolvimento de novas composições farmacêuticas para tratamento de doenças hoje que não tem tratamento. Então você pode pensar dessa maneira. As políticas públicas de apoio à inovação são cada vez mais importantes como fator estratégico para o desenvolvimento das organizações produtivas. Eu tenho para mim que o nosso maior problema de ciência, tecnologia e inovação é a falta de uma política muito bem concebida e permanente. Nós não temos isso. Que eu lembro, recentemente, um dos únicos ministros que tinha uma proposta para isso, que você deve lembrar, foi o Rezende, tá? Sérgio Rezende. E ele criou no Brasil os Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação. São institutos, de fato, virtuais, que fariam todo esse jogo de ciência, tecnologia e inovação. Mas a primeira coisa deles era formar pessoas, porque são institutos que têm a sua colocação na universidade, portanto são acadêmicos. Formar pessoas, eles tinham a obrigação de formar pessoas, pesquisadores, e quando eu falo aqui pesquisadores de alto nível, eu estou me referindo ao doutor, que ele é preparado para fazer a pesquisa de alto nível, mas eles têm que fazer o conhecimento, procurar daí a tecnologia e, sempre que possível, abrir as portas para a inovação. Não o grupo fazer isso, porque não dá para você fazer tudo. Porque a inovação, como foi dito, e isso é claro, quem faz são as empresas. Outro fator importante no fomento à inovação é a educação. Você pega a China, pega Hong Kong, pega Irlanda, Coreia, pega o que quiser. Você vai ver que a diferença entre nós e eles está onde? Está na nossa capacidade de fazer a pesquisa, na nossa capacidade de fazer a inovação, que nós não temos as pessoas para fazer isso. Nós não preparamos as pessoas. Eu concordo plenamente. A pátria que nós temos não é uma pátria educadora, é uma pátria abandonadora. Ela abandona as pessoas. Quer dizer, nada melhor do que uma boa educação. Eu sou filho de operário. Meu pai foi operário, trabalhou a vida toda. Nós éramos uma família enorme, 10. Tá? Eu consegui fazer o meu doutorado, tudo. Por quê? Porque eu entrei na universidade
Agora, eu tenho 2 filhos. Os 2 filhos são doutores. Tá? Um terminou há 2 anos atrás e o outro já é bastante experimentado. E o que eu fiz? Eu investi nos meus filhos. Eu disse para ele, eu não vou dar carro para vocês, eu não vou dar agora. Eu vou dar estudos. E qual era o nosso acordo em casa, para você ter uma ideia? Eles aprenderam a falar inglês. E quando nós voltamos para o Brasil, eles começaram a desaprender, que isto é, não falavam, mas tinham aquela postura. E eu fiz um trato com eles. Todo livro que vocês comprarem para vocês estudarem em inglês, eu pago. Se vocês comprarem em português, vocês se viram. Eu não vou pagar. Mas por quê? Porque eu queria que eles ficassem antenados nisso. Gente que inova. Mobilização catarinense pela inovação. Um dos participantes do evento foi o ICOM, o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis. O ICOM é um instituto que adota um conceito chamado Fundação Comunitária. É uma organização que ajuda empresas, institutos, fundações e pessoas físicas a fazer investimento em projetos sociais e qualifica o trabalho no campo das organizações de base comunitária. Então a gente ajuda as organizações na parte de gestão, de inovar na forma como elas fazem os investimentos e os impactos sociais e ajuda as pessoas que fazem doação a dar o maior impacto possível desses recursos para o desenvolvimento do território. Também é uma iniciativa do ICOM, o Centro de Apoio à Inovação Social. Nós instalamos aqui na Grande Florianópolis um centro de apoio à inovação social, uma casa de uso comum, onde as organizações usam a infraestrutura de forma gratuita e também serviços na área de desenvolvimento institucional. Então lá nós oferecemos serviços na área de comunicação, contabilidade, gestão, transparência, prestação de contas, projetos e influência das organizações na qualidade das políticas públicas, para que elas também sejam políticas inclusivas e que de fato levem em consideração as necessidades das pessoas. Na programação do evento, a participação do representante da Thomson Reuters, empresa líder, provedora de informação inteligente para o mercado. Então, a Thomson Reuters hoje é uma empresa líder, provedora de informação inteligente, seja para empreendedores, seja para governo, seja para empresas. Então, a gente acaba tendo uma atuação hoje bem distinta em 5 unidades de negócio. Uma que é a parte jurídica, que é a parte legal, tem uma parte que é de tax and accounting, tem uma parte que é só de financial risk, para a parte dos bancos. Aí tem uma unidade específica para propriedade intelectual e ciências, da qual eu faço parte. Então hoje ajudo as empresas a desenvolver novos produtos, novos processos, ajudo também a fazer o direcionamento do planejamento estratégico, baseado em o que existe de novas tecnologias no mundo. E a gente tem também a nossa unidade Reuters News, que é a parte de mídia de informação. Outro destaque no Gente que Inova foi o empresário Oswaldo Oliveira, que falou sobre o projeto Empreender-se em Rede. A sociedade que funcionava majoritariamente no modelo industrial está passando a funcionar no modelo em rede, né? Então isso parece assim um detalhezinho, mas não é, né? Isso gera uma transformação muito grande de atitude, comportamento, modelo de negócio, estrutura de poder, percepção mesmo, né, da nossa condição de conexão com a sociedade e com o mundo. O empreender-se em rede, né, que é o trabalho que eu faço, ele tem a ver com isso, a você aprender a se empreender, né? Então, você localizar aquela contribuição única que só você pode dar para a malha em rede, né? Para o mundo globalizado, conectado, interdependente e interagente, né? O Empreender-se é um ambiente de aprendizado sobre empreender em rede. E não se limita a iniciativas empresariais. Acolhe iniciativas educacionais, artísticas, científicas, sociais, espirituais, pessoais e até empresariais. A grande ferramenta da sociedade em rede é a internet, né? Então, de fato, as pessoas precisam se habituar com viver a internet, incorporar a internet no seu dia a dia e entender que vai além, né, das questões das brincadeiras ou dos conteúdos, né, ou da interação assim mais trivial, né? No particular que eu trabalho, isso acontece muito dentro do Facebook, né? O Facebook é a ferramenta que, gostando ou não, né, cada um tem a sua preferência, mas ela conecta bilhões de pessoas no mundo todo e ele tem essa possibilidade de você formar grupos de interesse que, interagindo entre si, compartilham o aprendizado desse novo mundo, né? Então, o Empreender-se tem um grupo no Facebook chamado Empreender-se. Então, quem estiver lá no Facebook é só botar na busca
empreender-se, aí vai cair num grupo que tem alguns milhares de pessoas já, que vivem em rede, né, quer dizer, vivem além do organograma, né, da instituição e da empresa, e que podem compartilhar sua experiência e ajudar, né, quem está auxiliar, quem está querendo se expandir dessa forma, a aprender como é que mexe com as ferramentas, que tipo de iniciativa de negócio, como é que ganha dinheiro, como é que se sustenta financeiramente, como é que tem acesso a essa possibilidade de ser nômade, né, de ir para o mundo inteiro e ser acolhido no mundo inteiro para desenvolver projetos em conjunto, né? Então eu acho que o caminho assim mais objetivo, não querendo limitar só a esse, né, mas é um caminho fácil de quem estiver nos assistindo poder acessar. A inovação sempre foi e sempre será fator determinante para o nascimento, o crescimento, a evolução e sustentabilidade da empresa. E o desafio é consolidar a cultura da inovação no pensamento empresarial catarinense. La innovación es para todos, pero va a ser más fácil para las startups, las nuevas empresas, porque no tienen el constraint, no tienen la limitación de las cosas que se estaban haciendo hasta ahora. Una gran empresa es como un elefante, le cuesta innovar porque cada pieza está pensada en que haga su función. Es difícil que una gran empresa haga una innovación disruptiva. El WhatsApp fue inventado por una startup, por un emprendedor, no fue inventado por Telefónica. ¿Y por qué? Si Telefónica tenía dinero, tenía investigación, porque las innovaciones disruptivas vienen de innovadores. El reto de los centros de innovación es conectar esos innovadores con empresas preexistentes, con grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. Es una lógica de innovación abierta, donde las grandes empresas y los emprendedores pueden dialogar y pueden aprovechar los emprendedores que las grandes empresas ya venden en 70 países en el mundo. Por tanto, no es una contraposición las nuevas o las grandes, es conectar un ecosistema innovador donde grandes empresas y nuevas estén realmente desarrollando actividades conjuntas. Eu acho que nós temos tudo de forma muito propícia para que a gente possa fazer o Estado crescer nesse sentido. Basta agora a gente conseguir, aí a imprensa, todos têm um papel fundamental que é o quê? É trabalhar na união. Todos nós temos que trabalhar em conjunto e o que eu gostaria muito é que o Estado de Santa Catarina abraçasse essa ideia. Que as pessoas de bem abraçassem essa ideia, que os nossos doutores, mestres, que os nossos empresários, que os nossos acadêmicos, que os nossos governantes, os legisladores pudessem de forma conjunta olhar a inovação não como sendo um dinheiro gasto ou uma despesa de alguém, mas sim como inovação sendo um investimento para poder criar um ciclo positivo, um ciclo produtivo favorável, que vai gerar mais emprego, mais renda, empregos melhores, com melhores salários, que vai fazer com que o Estado possa aumentar a sua arrecadação e aí atender a sociedade com mais obras, ruas pavimentadas, com mais hospitais, com mais escolas de qualidade. É um ciclo positivo.